Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 7. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta e à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Nós estamos aqui sobre dois personagens conhecidíssimos da Bíblia, né? Caim e Abel. Alguém que já não ouviu falar de Caim e Abel? Eu acredito que ninguém vai levantar a mão, porque são dois personagens conhecidíssimos e eles são falados tanto dentro da igreja como fora da igreja. Mas a frase cerne que essa história ela sempre vem à tona é: Caim matou Abel. Só que nessa passagem há grandiosos ensinamentos além desse. E para se chegar aqui, é preciso a gente ter uma introdução de entender em que momento isso ocorre. Qual é o contexto do momento que isso ocorreu? Antes, Adão, tanto Caim quanto Abel, são filhos de Adão e Eva. Adão e Eva são os primeiros homens que Deus vai criar na terra. Deus cria Adão e da costela de Adão ele faz Eva. E ele cria um jardim no Éden, onde eles viveriam. E ele cria duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz a Adão que da árvore do bem e do mal ele não poderia comer. Mas a serpente, que a Bíblia diz que é um animal de mais astutos que estava naquele jardim, ele vai começar a persuadir a Eva e falar: mas por que vocês não podem comer desse fruto? Certamente Deus não quer que você se torne como ele, conhecedor do bem e do mal. E ele vai fazer essa persuasão em Eva, e aquilo vai ficar na mente de Eva. Certo momento, a Bíblia vai dizer que Eva vai olhar para o fruto, e ela vai ver que o fruto é bonito, ele tem uma excelente aparência, ela toma aquele fruto e come. E a Bíblia diz que Adão, que estava perto dela, ele vai dar esse fruto a Adão, e Adão também vai comer. E a partir daí, é o que a gente chama no estudo mais prolongado da palavra de Deus, vai dar entrada ao mundo o pecado original. Vai dar entrada ao mundo o que gera separação entre o homem e Deus. Porque em Isaías, a Bíblia vai dizer que a iniquidade do homem, o pecado do homem gera separação dele e de Deus. A partir do momento que eles comem esse fruto, eles passam a ser separados do relacionamento de Deus. Porque até como foi dito hoje aqui pela manhã, quem veio aqui pelo Danilo, ele falou algo de forma muito assertiva. Deus coloca no homem lá no Éden o desejo da eternidade. E o desejo de Deus ao homem é que ele não perdesse essa eternidade. Então quem escolhe romper com essa eternidade é o próprio homem. Porque qual era a ordem de Deus? Certamente não toque nesse fruto. E a serpente, que é a personificação de Satanás, ela vai persuadir a Eva para que automaticamente tanto Adão e Eva comam e rompam esse relacionamento. Mas algo que, quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção, que haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que a árvore da vida dá vida eterna, tanto a Eva como a Adão. Engraçado que a serpente não queria que eles comessem esse fruto. Porque se eles comessem do fruto da vida, eles seriam eternamente felizes, eles seriam eternamente viventes, mas sem conhecer o bem e o mal.
Ela persuade Adão e Eva a comer exatamente o fruto que vai romper a relação deles com Deus. E aí o homem se separa de Deus. A Bíblia diz que no sopro do entardecer, Deus vai se apresentar para ter relacionamento tanto com Adão e com Eva, só que, para surpresa de Deus, eles vão se esconder. E Deus vai falar: onde está? E Adão vai falar: eu escutei a sua voz e tive medo, porque estava nu. E aí Deus veio com uma pergunta retórica para fazer o pensamento dele chegar a uma conclusão, que é: como sabes que está nu? Comeste do fruto que eu falei para você não comeste? Do conhecimento do bem e do mal? E aí Adão fala aquela célebre frase: não, mas foi a mulher que tu me deste. E a mulher fala: não, mas foi a serpente. E aí, a partir daí, Deus vai com todo o seu amor e todo o seu cuidado. Nós vemos, inclusive, aqui, fazendo o adendo, desde os primeiros capítulos, nós vamos ver Deus atuando com misericórdia e amor. Porque o homem, quando ele escolhe romper esse relacionamento com Deus, que foi algo que ele falou para não fazer, Deus poderia vir com justiça. Deus poderia exterminar o homem. Mas Deus faz isso? Não. Deus, a Bíblia diz ainda que o homem, ele vai pegar folhas de figueira e vai tentar esconder a nudez dele. O homem não tinha nem capacidade de conseguir esconder a nudez dele. É Deus que vai preparar da pele do animal uma roupa para o homem. A gente vê que desde o início do pecado, Deus já está tendo misericórdia e amor com o homem e provendo, inclusive, as roupas para o homem, porque o homem não tinha essa capacidade. E a Bíblia vai começar a desenvolver, e aí Adão e Eva, Deus vai falar para eles irem e multiplicarem, e a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 1, que Adão e Eva vão ter relação e vão conceber à luz a 2 filhos. Primeiro Caim, que do hebraico quer dizer adquirir um varão com o auxílio de Deus. E depois Abel. E o primeiro tópico que eu queria tocar nessa mensagem é a primeira oferta que Deus vai receber, que é de Caim, ele vai rejeitar. E eu quero falar nesse primeiro tópico sobre a oferta rejeitada. Porque Caim, a Bíblia vai dizer que ele vai se tornar agricultor. Então ele vai trabalhar com a colheita e arando o solo. E a Bíblia vai dizer que em certo momento, quando eles cresceram, e provavelmente ensinado por Adão, que Adão aprendeu com Deus, que ele chegaria um momento que ele teria que oferecer ofertas a Deus. Ele vai oferecer de qualquer parte da sua colheita a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai rejeitar tanto Caim quanto a sua oferta. Por que será que Deus rejeita Caim e a sua oferta, se ele ofereceu sacrifício a Deus, se ele ofereceu uma oferta a Deus? Não era errado oferecer a Deus a oferta dos cereais e dos manjares. Errado era a forma como estava se oferecendo essa oferta. Porque, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 2, poderia projetar, por favor? A gente vai entender porque Deus primeiramente rejeita Caim e depois a sua oferta. Que está escrito: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. E outra versão vai dizer que o coração de Caim, ele planejava obras más. Então, quando Caim vai oferecer essa oferta a Deus, ele não está oferecendo uma oferta de fato com uma retidão. Ele está oferecendo uma oferta onde Deus está contemplando o coração dele. E o coração dele, segundo a 1 João, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que era mau. Então, Deus, ele desde já, ele está mostrando para a humanidade que não é de qualquer forma que ele vai aceitar as vidas. É preciso que você tenha uma retidão, é preciso que você esteja inclinado a essa retidão. E Caim não estava. Nós estamos vendo 2 irmãos que foram criados por uma mesma família. Um tem a oferta aceita e o outro tem a oferta rejeitada. Muitas vezes isso serve para nós, irmãos. Muitas vezes a gente tem uma mesma criação, eles têm o mesmo ensino, só que uns escolhem de fato não viver a verdade e outros escolhem de fato viver a verdade. E quem vai dar a chancela dessa aceitação é o Senhor. E Caim, ele tem essa oferta rejeitada. E a Bíblia vai dizer que assim que ele tem essa oferta rejeitada e ele vê a do seu irmão ser aceita, ele vai se irar.
contra o seu irmão. Mas como é que ele tinha essa certeza que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A gente vai ver isso com o andar de alguns capítulos e alguns livros do Antigo Testamento, que uma oferta, quando era aceita, provavelmente caía fogo do céu à oferta. Então ele deve ter visto o fogo cair do céu à oferta de Abel, mas ele não viu o fogo cair do céu à sua oferta. E ele se ira contra o seu irmão. Mas aí vai a primeira pergunta, você vê, quando Deus fala com Caim, ele falar ou fazer qualquer comparação de Abel com ele? Não. Deus vai falar assim para Caim, uma vez que ele contemplou a má intenção do coração dele: se te fizeres o bem, não será aceito? Pois se não fizeres, o pecado jaz à porta do seu coração, e cabe a ti dominá-lo. Olha já a consequência do erro de Adão e Eva, fazendo o pecado alastrar sobre a humanidade, sobre a sua primeira descendência. Nós vemos o terceiro personagem bíblico já ter uma deturbação e uma desconfiguração desde que o pecado entrou no mundo. Porque Abel era da mesma família, mas ele entendeu como era para se oferecer essa oferta. E qual é a escolha de Caim? Ele escolhe a pior decisão, que é transgredir o que Deus falou com ele, que é não decidir pela mudança, que é decidir pelo não conserto. E ele vai chamar o irmão dele ao campo, ele mata o irmão dele. E assim que ele mata o irmão dele, mais uma vez Deus se apresenta a ele. Nós vemos a misericórdia de Deus, mais uma vez o seu amor. E Deus fala. E Deus vai falar com ele. É porque o pastor ouviu, me tirou a atenção. Alguém estava falando para eu botar o microfone mais perto, né? Desculpa. E Deus vai falar com ele. Cadê o teu irmão, Caim? Cadê Abel? E a resposta, sabe a resposta que Caim dá para Deus? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Ele tem a audácia de saber que matou o irmão e ele vai com uma palavra de abuso contra Deus. Ele vai com uma palavra de total peso contra Deus. Quando pela segunda vez nós vemos Deus falar com ele e ele escolhe por não se arrepender. Ele escolhe por refutar Deus. Escolhe por decidir segundo as suas vontades. Sabe por quê, meu querido? Porque quando a gente está dominado pelo pecado, se nós de fato não escolhermos olhar para Cristo, nós teremos as piores decisões. E essas decisões gerarão consequências nas nossas vidas. Quantas das vezes nós que somos maridos, nós que somos esposa, em casa, no nosso lar, nós estamos vendo consequência do nosso relacionamento estar ruindo, porque nós estamos escolhendo dar voz à nossa razão e não o que a palavra de Deus está dizendo. Nós estamos escolhendo decidir porque o que nos agrada e não o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz é arrependimento, é reconciliação, é amor, é suportar-vos uns aos outros, que o amor ele é longânimo. Então, quando a gente decide olhar para a luz da palavra, nós vamos fazer a decisão correta. Caso contrário, o pecado jaz à porta do nosso coração e ele quer nos dominar. E observe que não há uma neutralidade. Ou você decide por pecar, ou você decide por não pecar. E aí Deus mais uma vez vai chegar até Caim e vai otorgar a ele algumas consequências. Ele falará que o solo amaldiçoaria Caim, porque o solo do irmão dele gritava por vingança a Deus. E esse solo, ele agora não daria mais frutos como dava, porque Caim era agricultor. E ele sofre essa consequência. E Caim, a gente ainda vai ver, com o coração muito duro, em vez dele se arrepender, o que ele vai falar? Duro esse castigo sobre a minha vida. Duro é essa pena que o Senhor está me dando. Ele se acha no direito de falar para Deus que Deus estava sendo injusto do castigo que estava dando a ele. De tudo o que ele fez. Quando se Deus fosse eu e você, talvez a gente escolheria por exterminar ele também, como ele exterminou o irmão dele. Ainda mais sem motivo, porque Abel era justo.
E mesmo assim, quando ele acha, agora é muito fácil o Senhor me lançar fora do meu lar, me fazer andar como um andarilho pelo mundo. Mais uma vez nós vemos a misericórdia de Deus sobre a vida dele, quando ele não merecia, que Deus fala para ele: não, ninguém te matará, eu porei o sinal sobre você, eu porei o sinal, e quem te tocar será amaldiçoado 7 vezes mais, você não morrerá. Mas ele sofre uma consequência, ele é expulso do Éden, ele é expulso da presença de Deus, e ele terá essa dura cerviz, que agora o solo que ele cultivava não daria mais o fruto. Então, meu querido, que a gente possa fazer uma reflexão primeiramente da nossa vida, se de fato nós não estamos ofertando a Deus, ou estamos tendo atitude perante Deus como Caim. Atitude insistivamente quando Deus tem falado com a gente, Deus tem nos aconselhado, a gente tem lido a palavra de Deus, a gente tem ouvido pregações, e a gente tem chegado ao nosso coração que alguns consertos têm que ser feitos, e nós temos escolhido por não viver esse conserto. E a falta de você escolher por não viver esse conserto traz consequência nas nossas vidas. E essa consequência, ela é dada por Deus ou pela nossa escolha? Pela nossa escolha. E mesmo assim, como a gente está vendo na vida de Caim, Deus continuará agindo com a sua misericórdia e o seu amor sobre nós. Porque esse é o nosso Deus. Ele sabe que nós estamos inclinados ao mal, mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos dar o conserto, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Só que não para no versículo 23, no versículo 24 vai dizer que o dom gratuito de Deus, pela sua graça, é Jesus Cristo, a redenção e a vida eterna em nossas vidas. Então, quando nós estamos achando que não tem mais caminho, estamos achando que não tem mais para onde ir, o que fazer, tem. Escolha por Cristo, e Ele mudará essa situação. Ele dará a você ânimo novo, Ele dará a você uma nova concepção, Ele dará a você um novo norte, Ele dará a você uma nova vida, porque é por Ele. E o segundo tópico, a gente vai falar agora da oferta de Abel. A oferta de Abel, ela é aceita por Deus. Porque a Bíblia vai dizer algo importantíssimo que a gente não pode negligenciar, diz o seguinte, aqui no versículo 4, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. Diferente de Caim, que ele oferece qualquer parte da produção, Abel vai oferecer o quê? A primícia do seu rebanho, a primícia da tua produção. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que ele mostra a Deus uma real devoção e uma real prioridade. Porque tanto como Caim quanto Abel, eles aprenderam de Adão que deveriam ofertar a Deus. Só que Caim, pelo jeito, escolheu fazer isso de forma desleixada, de qualquer jeito. Mas Abel não. Abel deu atenção a esse ensinamento e, de fato, ele reconhece pela fé que aquela oferta ele está dando ao Deus soberano, ao Deus que tem promessa, ao Deus que guarda, ao Deus que cuida, ao Deus que provê, o Deus de seus antepassados, seu pai e sua mãe. Até porque nós vamos provar isso através de Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: pela fé apresentou a Deus sacrifício superior ao de Caim, Abel. Com isso, mostrou que era o homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Então, por que, meus queridos, está dizendo ali, sabe que esse capítulo, e começa esse versículo, qual é a elipse dele, qual é o título dele? É o rol dos heróis da fé. O primeiro personagem que vai ser citado nesse rol é Abel. Porque pela fé, Abel ofereceu sacrifício superior ao de Caim. Sabe o que a gente entende com isso? Que a nossa fé não é só entender quem é Jesus. Não é só, de fato, eu saber, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus liberta, eu sei que Jesus é o caminho que leva a Deus. Porque quando, de fato, a gente se apodera disso pela fé, a gente vai externar isso com as nossas atitudes. Há uma mudança, há uma oferta de vida, há uma prioridade dele em nossas vidas. E desta forma faz-nos ser aceito perante ele. Porque, mais uma vez, Deus primeiramente aceita a Abel
e depois a sua oferta. Vocês estão entendendo que não tinha a ver com a oferta que era feita, não tinha a ver com o que era oferecido, tinha a ver com o que oferecia e como de fato aquele coração tinha interesse e temor perante Deus. Então não basta, meus queridos, a gente de fato fazer o que de fato nós temos que fazer, porque não é que não seja importante, é importante. Devemos estar cultuando aqui junto com os irmãos, devemos estar juntos, só que isso tem que ser de coração, isso tem que ser primeiramente no meu relacionamento com o Senhor, isso tem que ser de forma de interesse e de verdade, isso tem que externar mudança em nossas vidas. Então nós vamos ver que Abel, a oferta dele é aceita e ele é aceito, porque ele faz isso pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no Deus que o pai dele, Adão, mostrou quem era, porque Adão provavelmente mostrou para ele que Deus era soberano, que Deus era o criador de tudo. Adão deve ter falado para ele como Deus o fez, como fez Eva, sua mãe, como fez ele. E ele entendeu a grandiosidade desse Deus. E ele deu importância a isso. Como que a gente prova isso? Porque a palavra de Deus diz no rol dos heróis da fé que Abel ofereceu pela fé sacrifício maior que o de Caim. Sabe quem vai dar testemunho de Abel? Nada mais, nada menos que Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus vai chamar de Abel o justo. Porque Jesus está dando exemplo de fé, porque, como diz no final do versículo, a sua fé de fato externada de forma pública, de forma verdadeira nas suas atitudes, reverberam inclusive no próximo. Reverberam na vida daqueles que estão ao nosso lado, e isso traz salvação ao nosso entorno. Para você ver que não é em vão você de fato seguir pela fé uma vida íntegra perante Deus. Então nós vemos no passado, outorgado pelo próprio Deus, ensinado pelo próprio Deus, que haveria uma cerimônia a ser feita, que era o sacrifício do cereal, do manjar, dos frutos, dos animais, e dessa forma assim Deus ordenou que deveria fazer ao homem como gratidão, como sacrifício de pecado, como perdão de pecados, como holocausto. Só que agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar oferecendo a Deus cereais, manjares e oferecendo animais? Não. E o terceiro tópico e último, a gente vai falar como que Deus requer a nossa oferta hoje. E a pergunta é simples, a resposta, é simples. A nossa oferta hoje passa por Jesus Cristo. Porque Ele é a aceitação do sacrifício perfeito. Ele já pagou todo o preço que tinha que ser feito, que naquele sacrifício de animal, Ele foi esse sacrifício. Porque agora, tendo uma analogia da vida de Caim e de Abel, nós vemos que primeiro foi aceito a pessoa e depois a sua oferta. Primeiro foi rejeitada a pessoa e depois a sua oferta. Então, quando Jesus vai se oferecer a Deus como sacrifício, como oferta da humanidade, Deus está olhando o Filho reto, justo, aquele que não há mácula, que não há pecado, e Ele está aceitando o seu sacrifício, que é por Ele. Que nenhum outro de nós, nenhum outro animal, nada poderia ser aceito se não fosse por Ele. Então o nosso sacrifício hoje passa por Jesus. E como que eu passo por esse sacrifício? A palavra de Deus vai dizer, e o próprio Jesus vai dizer como isso. O versículo super conhecido para começar, João 14,6, Jesus vai falar, Jesus fala na primeira pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então passa por Ele o caminho, passa por Ele a vida e passa por Ele a verdade. Jesus vai dizer, João capítulo 8, versículo 31, se verdadeiramente seguires os meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Passa por Jesus, meu querido. Jesus vai falar, João capítulo 10, versículo 9, que Ele é a porta, e aquele que entra por Ele será salvo. Como que eu entro por Jesus? Como que eu entro pelo caminho de Jesus? Como que eu vivo Jesus? Primeiro eu reconheço o seu sacrifício.
E depois, João capítulo 14, versículo 21 vai responder isso. Aquele que faz o que eu ordeno, eu e o Pai o amaremos e viemos a ele e faremos morada nele. Passa pela obediência aos ensinamentos de Jesus, o que a sua palavra está dizendo, e por isso você passa por esse sacrifício. É dessa forma que Jesus te aceita hoje, meu querido. Façamos uma reflexão como eu fiz quando eu estava fazendo essa palavra. Se de fato eu estou vivendo de acordo com a obediência ao que Deus tem otorgado, os ensinamentos através da palavra de Deus. E eu tenho sido aceito perante Deus, passando pelo caminho de Jesus. E se você não faz, se você chegar à concepção que você ainda precisa mudar e de fato fazer essa escolha, faça, porque Ele não te lançou fora. Romanos 6, 23 é muito claro que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vai deixar isso escrito, Jesus vai dizer diversas vezes, e trazendo agora de forma prática, uma analogia de fato do que eu estou falando, como é passar por Jesus. João capítulo 4, vamos falar da mulher samaritana. Outra passagem extremamente conhecida. Jesus está indo da Judéia, ele volta para Galiléia. Só que por isso ele passa pelo meio de uma aldeia de Samaria, onde estava Sicar, o poço que Jacó deu ao seu filho. E Jesus senta ali, porque a Bíblia diz que depois de uma longa caminhada, ele sente-se cansado. E a Bíblia diz que vai chegar uma mulher samaritana, com um balde para tirar água do poço de Jacó. E Jesus fala para a mulher, por favor, dê-me água. E ela fala, como tu, judeu, me pedir água? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos, ainda mais que eu sou mulher. E Jesus vai falar para ela, se souberes quem te pede água, pediria água viva, e você jamais teria sede. E ela fala, como pode, então dai-nos dessa água. Como que eu posso ter dessa água? E aí Jesus vai continuar a interrogá-la e a demonstrá-la, e Jesus vai continuar a interrogá-la, e Jesus vai falar para ela, pede-me dessa água. E a mulher fala, ela olha para ele, e ele fala, certamente, em certo momento, você não pode, de fato, oferecer nada, porque tem algo em você. Você tem 5 maridos, e o que está agora contigo não é seu marido. Deus vai expor para ela o íntimo dela, para provar que as dores dela não vai separá-la dele. Porque talvez aquela sociedade judaica separava ela do povo, porque ela vivia cometida em alguns adultérios. Mas Jesus não lança ela fora. E ela fala, certamente eu vejo que és profeta, porque Deus falou algo do íntimo dela que ele não saberia. E ela vai perguntar, os samaritanos dizem que é nesse monte que se deve adorar, e os judeus dizem que é em outro monte que se deve adorar. Verdadeiramente, qual monte que se deve adorar? E Jesus fala, certamente, de fato, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando dele próprio, porque ele é essa chegada da verdadeira adoração, ele é essa interligação da verdadeira adoração. E ela fala, certamente eu sei que o Messias virá e nos ensinará tudo isso. E ele fala, eu sou o Messias. Sabe o que depois que de fato ele se apresenta como Messias, ela vai fazer? Ela vai largar junto ao poço o balde de água, porque ela veio para matar a sede e pegar água. Ela sai correndo de volta ao vilarejo para falar que de fato o Messias chegou. Ela tem fé em Jesus Cristo e automaticamente, com certeza, ela tem a vida transformada, até porque se você for continuar lendo, você vai ver que toda aquela aldeia se converte pela vida dela. E verdadeiramente chegou e de fato a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Passando por quem? Por Jesus. Jesus é esse caminho. Jesus é esse sacrifício aceito hoje em dia. Então, meu querido, que nós possamos de fato fazer uma autoanálise se de fato eu tenho passado por Jesus. E como? Obedecendo os seus ensinamentos. E se de fato eu chegar à conclusão que eu não
tenho vivido essa obediência de forma temerosa, como Abel fazia, e sendo de forma desleixada, talvez como Caim, nós devemos se arrepender, porque é tão atual o que Deus falou com Caim para hoje em dia. Se fizeres o bem, não será aceito? Será. Pois se não fizeres, o pecado jaz à porta do teu coração. E tomem cuidado, porque ele quer dominar vocês. Só que hoje nós temos uma dádiva que Caim e Abel não tinham. Nós temos o Espírito Santo operando em nós. E ele é essa força, quando a gente decide se inclinar para ele, que vai me fazer não escolher pelo pecado. Porque nós não temos essa capacidade mais. Porque é ele que vai trazer o pecado, ele que vai trazer a conscientização do juízo, que vai fazer a gente retornar para esse sacrifício. Então nós entendemos hoje, através da vida de Caim e Abel, e entendendo que hoje o nosso sacrifício é por intermédio de Jesus Cristo, que quando Deus, ele olha para nós e ele rejeita a nossa oferta, é porque a nossa vida não tem passado pela obediência por Jesus Cristo. Por de fato não viver os seus ensinamentos. E não é viver de uma forma na integralidade. Nós não conseguiremos, nós continuaremos sendo pecadores. Mas a gente vai estar sempre inclinado a retornar e se arrepender e fazer o que contrário é ao que não tem que ser feito. E que a gente possa trazer essa conscientização, passando por Jesus, que nós realmente não temos força para vencer isso. Por isso, ele venceu por nós. Nós apenas temos que decidir por ele.